Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mari do Delírios por Séries e hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio da nova Gossip Girl, ou do Gossip Girl 2021. E é assim, o episódio foi meio morno, mas ainda assim tiveram várias respostas, então eu vim aqui conversar com vocês para quem achou o episódio meio fraco. Antes de tudo, a gente tem que entender que a gente tá no segundo episódio da temporada, então a gente precisa se engajar com os personagens e conhecer um pouquinho mais do íntimo deles. Mais ou menos pra gente ver a relação deles com os próprios pais. A gente vê que não dá pra ter com todo mundo, mas ainda assim, os que não tiveram relação com os pais também tiveram relação com eles e si. Eu acho que a gente consegue ver que nessa temporada a Zoya, a Julien e o Obi são o triângulo principal, como se fosse Blair, Serena e Nate. Mas ainda assim, a gente teve nesse episódio, por exemplo, mais destaque para Audrey, que é uma personagem que muita gente tá comparando com a Blair, e esse episódio ficou muito maior, assim, da relação difícil que ela tem com a mãe dela. E a gente já via isso na antiga versão, todos os personagens em si, eles tinham várias problemáticas com os pais dele. Então esse episódio foi mais ou menos o evento beneficente que tinha relação com os pais, e eles apareceram e a gente teve um vislumbre de como é a relação dos nossos personagens. O fato curioso e que eu já tava meio que suspeitando é que o pai da Zoya e o pai da Julien, eles já se conheciam e a mãe delas largou ele pra ficar com o pai da Zoya, né? Então eu acho que isso já estava meio que implícito, mas a gente teve nesse episódio meio que a confirmação de que ele começou a beber a partir desse momento. Mas a gente não tem mais ou menos quando foi essa relação, quando eles terminaram, quando eles se separaram, mas a gente vê que ele teve um momento de recaída em que ele largou mesmo, de fato, o pai da Julien, o Davis, né? E a gente vê que ele é muito famoso e tem Grammys e tudo mais, a gente vê que ele é um personagem que ele meio que rege um pouco essa coisa de, por exemplo, na antiga versão, o Bart Bass era meio que o pai mais rico da história e que ele gerava o drama, mas acho que essa série tá tentando ser um pouquinho diferente, então eles não estão meio que usando os personagens meio que 100% contra os pais deles, como se os pais deles fossem os vilões. Eu acho que eles estão tentando fazer mais ou menos isso, que tá mostrando que os pais são um pouco mais responsáveis na medida que eles podem, mas a gente também vê que tem problemas em que filhos têm que ser mais responsáveis do que os próprios pais. Nessa questão dos filhos tendo que ser mais responsáveis do que os próprios pais, a gente vê que a mãe da Audrey tem um problema e ela tá passando por uma dificuldade. Isso me lembrou um pouquinho também do plot do Nate, que sempre se seguia inseguro e tudo mais, e ele tinha os problemas com a família dele, o pai dele também tinha problemas relacionados a dinheiro e tudo mais, então a gente vê também essa insegurança. E eu acho que esse episódio teve um pouco muito destaque para Audrey, para você entender como é que ela é e não simplesmente que ela é uma pessoa que fica de caras e bocas olhando para cima e para baixo. A gente vê que ela tem muitos problemas só dela e ela tenta ajudar as outras pessoas, mas também acaba meio que sendo um pouco grossa, principalmente com o Aki. A gente vê que o Aki é um personagem que ele é amigo de todo mundo e que ele tenta meio que manter a paz entre todos eles, mas ele também tem uma curiosidade sobre saber quem ele é. Eu acho que a partir do momento que ele vive nesses relacionamentos com as pessoas, ele não transparece e não mostra quem ele verdadeiramente é. E nesse episódio, principalmente com o Max, que quer fazer várias coisas loucas, a gente vê um pouco da vontade do Aki meio que se liberando e se libertando. Só que no meu Twitter eu tinha falado que eu achava que o Max, ele ia meio que ficar com os dois ao mesmo tempo, sendo que os dois não iam saber. E eu acertei isso, gente. Porque aí a gente vê no final do episódio que ele também teve uma rapidinha, né, com a Audrey, porque eles estão meio que frustrados, os dois, assim, no relacionamento deles, e o Max não liga pra nada, ele simplesmente quer fazer o que ele quer, mas ele também tá frustrado sobre o que ele é. Isso o Max relembra um pouco do Chuck Bass da primeira temporada, assim, que faz o que quer e não importa com ninguém e tudo mais. Então acho que nos próximos episódios também a gente vai ter um pouquinho sobre quem é o Max de verdade, por que ele fica querendo o tempo todo viver a vida. Tem que confessar que esse episódio também foi meio que pra mostrar o casal Zoya e Obi. Eu acho que foi pra você fermentar e pra você acabar se interessando mais que eles como um casal. Não tem como você não achar eles fofinhos. Eles têm aquela áurea inocente. E o Obi é um personagem que ele não gosta desse privilégio que ele tem. Ele gosta de viver a vida dele. E não é aquela coisa que gosta de aparecer,
querer ficar mostrando no Instagram o que ele tem e ostentando. Então, quando ele conhece a Zoya, ele tem um lado que ele sempre quer expressar e que ninguém lá dentro daquele grupo meio que se interessa. Só o Aki, mais ou menos, mas a gente também não vê eles tendo essa relação. Eu acho que, diferente, comparando um pouquinho com a primeira versão de Gossip Girl, eu acho que a gente tá tendo muito mais cenas com mais personagens do que agora. Mas eu também tenho que falar que a gente não tá vendo muito a Monet e não tá tendo muito a Luna. A Luna praticamente não falou nesse episódio. A gente viu que já tiveram matérias falando que a Monet e a Luna não iriam ter um interesse amoroso agora, elas não iriam ser exploradas, mas eu espero que na segunda temporada, de fato, elas tenham mais destaque do que elas têm hoje. Outra coisa que eu quero falar é que, sim, a gente já sabe quem é a Gossip Girl e a gente já entende como funciona, mas eu acho que o que eu gosto, de fato, é a gente ver como a notícia está sendo postada. A gente vê que ela não posta tudo, literalmente, e qualquer coisa, e que é uma coisa muito mais difícil do que a gente imaginou. É aquela coisa de botar o peso em ser a Gossip Girl. E realmente deve ser muito difícil. E nesse episódio a gente teve meio que um cancelamento da Gossip Girl, que era outra coisa que eu achava que iria acontecer, porque, né, no meio da informação a gente tá muito nessa coisa de o que é verdade e o que é mentira, e um diz e o outro diz. E nesse episódio a gente teve uma quebra de poder de mostrar que ser Gossip Girl não é simples só postar e acabou, que também existe a reputação de você dizer a verdade e existem fake news que podem acabar meio que manipulando a informação das pessoas que estão assistindo. Ou melhor, lendo, né? Eu acho de fato que a Zoya é uma personagem muito diferente do que é a proposta de Gossip Girl, porque a gente sempre teve aquela coisa dos dramas de família e tudo mais, e do glamour e tudo mais, e a Zoya é uma personagem que diverge muito disso. Ela sim, de fato, parece muito com o Dan, mas ainda assim a gente vê uma personagem que não se importa também com isso. Ela tá ali querendo o espaço dela, mas ela também não pisa nas outras pessoas e não é tão ingênua assim. Eu acho que ela tá vivendo ali o que ela quer de fato, e eu acho que é uma personagem que é uma grande edição. É uma personagem que realmente ela tem tudo pra se tornar a favorita de todo mundo, mas eu acho que na proposta de Gossip Girl é uma personagem que talvez eu não imaginasse que iria ter tanta essa proporção, porque, por exemplo, ela é meio que uma Serena Van der Woodsen, mas ela não tem o dinheiro nem o glamour da Serena, então eu acho que é legal a gente ter isso e é bem mais atual, assim. Outra coisa é que nesse episódio a gente não teve muita referência ao antigo, mas eu acho que é um episódio que ele precisava meio que se manter, assim, de não precisar também ficar o tempo todo se baseando no antigo. Eu tava até conversando com pessoas que falaram assim, eu devo assistir o antigo? Eu tô assistindo a antiga série, mas eu não gostei que essa série meio que deu spoiler de quem é Gossip Girl. Mas eu entendo que, tipo, a série já tem muito tempo que já passou, então eu acho que é muito difícil você não ter o spoiler de quem foi a antiga Gossip Girl. Entendo que, de fato, esse segundo episódio, eu acho assim, se eu pudesse montar a série, eu gostaria que o primeiro e o segundo episódio tivessem sido exibidos no mesmo dia, porque eu acho que o segundo é um complemento do primeiro, por isso que ele parece um pouco mais morno. Mas vocês têm que entender que esse episódio, ele fermenta, né? Ele meio que deixa ali muita coisa em stand-by que vai explodir e que vai se tornar um pouco mais interessante na temporada, assim. A gente tem a questão do Max tá pegando a Audrey e o Aki, e eles têm um segredo e eles estão meio que sem saber um do outro. Isso vai realmente dar um problema, por mais que é Gossip Girl, né? A gente ainda tem que saber a relação dos pais da Zoya e da Julien, de tipo, como eles se conheceram, o que aconteceu com eles, por que ele começou a beber. Então acho que tem muito mais coisa ali pra gente entender, porque a gente viu realmente que eles eram amigos antes disso, né? Dá pra mim que a gente teorizar sobre isso. Outra coisa que a gente também tem que saber é o fato do segredo da Zoya, que a Gossip Girl sabe e a gente não sabe. E isso me deixa muito frustrada. Como assim a Gossip Girl sabe e eu não sei o segredo da Zoya? Mas eu acho que isso é um grande segredo e que realmente faz ela meio que se sentir temerosa por causa da Gossip Girl estar perseguindo ela. Mas a gente também viu a Kate meio que tendo uma relação de empatia, que ela faz aquilo ali pra controlar eles. Ela não quer entrar no Upper Side, que nem o Dan queria. Então ela tem outras vontades de lidar com isso. Eu acho que cada dia a gente tá vendo ela mudando a relação dela presente em ser a Gossip Girl. Eu acho que essa mudança e quebra entre a ideia de ser uma Gossip Girl é o ponto mais positivo da série.
Um caso também é que a gente sempre via que em algum momento na antiga temporada a gente via meio que os alunos tinham um relacionamento com os professores. Então eu fico muito legal de saber que temos professores responsáveis, por mais que o Rafa seja o cara, né, que todo mundo fala que ele é incrível. Ele não é aquele tipo estereotipado de professor que vai pegar o aluno só porque, né, estamos numa série adolescente. Eu gostei muito desse ponto de vista também. Eu acho que ele é um professor e ele tem que ser responsável por mais que os professores estejam sendo a Gossip Girl. Então eu acho isso mega importante e mega legal. Mas e se eu fosse teorizar por agora, eu já fiz algumas teorias de Gossip Girl, eu já falei que a gente tem que entender mais ou menos muita coisa sobre a arte, eu acho que ainda a gente vai ter alguma coisa sobre arte na série, com a Monet, por exemplo, acho que a gente vai ter isso. A gente não teve realmente referências ao antigo episódio, à antiga versão agora, mas eu acho que a gente vai ter, que eles prometeram no episódio 3 e 4, que a gente teria mais referências aos personagens antigos. Eu fiz uma teoria que eu acho que o Nate é prefeito de Nova York nesse momento, porque no final da última temporada da antiga versão eles perguntam se o Nate ia concorrer a prefeito, e aí meio que ele não deixa em aberto isso, e como ele foi citado no primeiro episódio é porque ele é uma pessoa muito importante para as outras pessoas, porque se a Kate, que é uma personagem que nem mora em Nova York, assim, ela nem era de Nova York e ela conhece o Nate, é porque ele é alguma coisa importante. Outra coisa também que eu acho assim, que, gente, era só um evento beneficente pra gente conhecer os pais. A treta, de fato, tipo, os segredos sendo revelados e as coisas meio que caóticas, pra mim vai ser no episódio de Thanksgiving, que é um episódio que sempre foi caótico em Gossip Girl. Então, acho que, basicamente, eu tô teorizando aqui que a gente vai ter essa revelação do Aki, da Audrey e do Max nesse episódio de Ação de Graças. Eu não sei porquê. Mas a gente também pode ter a revelação da questão do passado dos pais delas, das meninas, da Zoe e da Julie, também em Thanksgiving, que eu acho que é um episódio muito legal. Fora que, né, nesse episódio a gente também teve essa relação que Zoe realmente aconteceu. E eu acho que é pra meio que deixar claro, e como a gente não tem 22 episódios, é claro que também essa relação deles vai ser mais corrida do que era quando a gente via na CW, né? Então tem que ser tudo mais enxugado e tudo mais resumido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um resuminho do que eu achei, fiz umas teorias, e não deixa de me seguir se vocês gostarem dos meus vídeos e comentar o que você tá esperando aí nos próximos episódios. Um beijo, até a próxima!